Então, é o seguinte, o Gustavo, ele, ele é de Curitiba, né? E fez um curso com a gente em 2013. Ele fez a pós-graduação com a gente e depois ele fez um mestrado, né, na Federal do Paraná e hoje ele dá aula na PUC. E então a gente resolveu marcar essa live com ele porque como ele estudou com a gente e fez um curso bacana que ele saiu bem e parece ter se dedicado com bastante afinco na especialidade, né? Que, na verdade, acaba sendo quem vai para quem acaba que muita gente acaba fazendo ginecologia, obstetrícia e faz reprodução humana, né? Alguns se dedicam exclusivamente para reprodução humana, mas isso vai de cada um. No meu caso, eu faço somente reprodução humana e cirurgia endoscópica. Mas tem colegas na clínica que faz gineco, entre aspas, gineco geral. Tem gente que se ofende quando fala que é gineco geral. Não é para tirar nada, não é para menosprezar, não. É que talvez até saiba mais coisas de medicina que é a ginecologia como um todo, não é que é menos, não. Então, nós vamos falar aqui de um tema que aparentemente parece que é comum, né? Falar inseminação, inseminação. Na novela sempre fala inseminação. Na novela não fala fertilização, fala inseminação. Então fala inseminação artificial. Na verdade, inseminação artificial é um monte de tipo de inseminação. O que a gente mais usa realmente é a inseminação intrauterina. Então é disso que o Gustavo vai falar, da inseminação intrauterina, né? E aí eu queria que você explicasse a população, porque na verdade essa live foi feita para quem não é médico, né? Então, queria que você explicasse a diferença de inseminação e fertilização, para que as pessoas saibam, quando assistir a novela, vai saber que é inseminação, é fertilização, quando é inseminação, quando é fertilização. Explica para a gente essa diferença. Então, primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Então, essa diferença, o pessoal faz confusão mesmo, né? A inseminação é um procedimento de baixa complexidade, um procedimento mais simples que a fertilização in vitro. Na inseminação, o sêmen ele é injetado, ele é preparado, o sêmen do marido é preparado, né? Escolhidos os melhores espermatozoides, os que têm melhor possibilidade de chegarem no óvulo, injetado dentro do útero, num momento muito próximo da ovulação da mulher. E esse momento, normalmente, a gente acaba estimulando a ovulação para ela acontecer e para a gente conseguir injetar esse espermatozoide, esse sêmen com os espermatozoides próximo dessa ovulação. Já na fertilização in vitro, nós estimulamos a ovulação da mulher, captamos esses óvulos através de um procedimento que precisa de até anestesia, o espermatozoide é colocado diretamente dentro do óvulo. E esse óvulo inseminado, que vira um embrião, depois de alguns dias, ele é colocado novamente dentro do útero. Então, a fertilização in vitro é esse procedimento laboratorial bem mais complicado, né? Bem mais cheio de etapas do que a inseminação artificial. A inseminação intrauterina artificial, né? Que tem alguns tipos de inseminação também, tem a inseminação vaginal, intracervical, mas o que a gente acaba fazendo mesmo na prática é a inseminação intrauterina, no qual a gente coloca o sêmen preparado dentro do útero. Então, trocando assim, em palavras mais simples, a gente tenta colocar o espermatozoide mais próximo do óvulo para melhorar essa chance de gravidez, né, doutor? Então, uma coisa que as pessoas também, na verdade, hoje as pacientes sabem muito quando vão nas clínicas, né? Mas às vezes faz uma pequena confusão também, né? Porque entre a fertilização e o que é o tal do como é que é? ICSI. Na verdade, fala ICSI, né? O pessoal fala ICSI, né? Então, eu queria que você falasse dessa diferença, né, da FIV e da ICSI, né? Porque isso é muito comum a gente falar, né? A gente fala de fertilização de maneira geral, mas muitas vezes faz o que o Gustavo falou, faz o ICSI, que é a colocação dos espermatozoides dentro do óvulo. Fala um pouquinho disso para as pessoas também saberem dessa... Então, dentro do próprio procedimento da fertilização in vitro, né, do procedimento, tem duas maneiras de se fertilizar o óvulo. Uma delas é colocando os espermatozoides em volta do óvulo e aguardando que um deles penetre o óvulo e fertilize esse óvulo, né? E a outra maneira é o ICSI,
que é uma sigla em inglês para injeção intracitoplasmática de espermatozoide, no qual no laboratório pega esse espermatozoide mesmo, coloca dentro de uma pipeta e injeta um espermatozoide mesmo dentro do óvulo. Então, na fertilização clássica, né, chamam de FIV clássica, você espera o espermatozoide por força própria, vamos dizer assim, entrar no óvulo. E na ICSI, a gente, entre aspas, a gente força um espermatozoide a entrar no óvulo, né? Então, essa é a diferença básica desses dois procedimentos de laboratório é essa. Só como curiosidade, né, essa questão do FIV-ICSI, a gente nem entra em muito detalhe, mas isso ocorreu, a primeira ICSI que ocorreu no mundo foi um italiano que fez, o Palermo, foi em 1992, né? Quando foi para os Estados Unidos em 90, não existia. Naquela época era só FIV, só. A gente colocava o espermatozoide no óvulo e ocorreu o que o Gustavo falou. Mas hoje em dia, o que a gente mais faz é o ICSI. Por quê? Porque às vezes não fertiliza. E para você explicar para paciente que não fertilizou, é complicado, porque teve todo um custo financeiro, emocional e não fertilizou. Está certo ou está errado, né? Na verdade, assim, deveria-se, e ainda se faz também, mas não com tanta quantidade, fazer a fertilização in vitro mesmo, né? Mas acaba que no Brasil acaba se fazendo muito mais ICSI do que na Europa. Na Europa, o serviço lá, a maioria, acaba sendo público, né? E alguns são privados. Hoje estava falando com o espanhol, ele lá é privado o serviço deles, né? Então, lá se faz FIV e faz ICSI, e faz inseminação também. Na verdade, inseminação tem indicação, fertilização tem indicação, e o ICSI também tem indicação. O que a gente vai falar hoje é sobre a inseminação de fato. E quando é que você acha que estaria indicado a inseminação? Bom, a gente tem algumas indicações, né, doutor? Fator cervical, quando tem alguma coisa que impede que o espermatozoide entre no útero, porque o colo do útero tem alguma obstrução, alguma coisa que dificulta a passagem do espermatozoide, então a gente vai atravessar essa barreira através da inseminação, né? Porque o espermatozoide ele vai ser depositado dentro do útero diretamente. Algumas disfunções sexuais, quando o casal não consegue ter relação sexual por algum motivo, né? Então a inseminação ela vai proporcionar a chance desse casal ter essa chance de engravidar, né? Fazendo a inseminação. Produção independente é uma realidade, né? Hoje a gente vê que algumas mulheres podem ter filhos sem ter um parceiro, então elas optam lá por um sêmen lá de um banco de sêmen e fazem produção independente. E a inseminação, se essa mulher for fértil, for jovem, fértil, tiver as condições necessárias, dá para se tentar uma inseminação. Casais homoafetivos também, em alguns casos querem fazer uma inseminação, terem filho, né? Então, uma das possibilidades seria tentar a inseminação também. Então, essas indicações aí são algumas que a gente tem para a inseminação artificial. E quais que seriam as condições mínimas? O que tem que ter para você poder fazer uma inseminação, ter alguma chance de engravidar? Porque a gente sabe que a taxa de gravidez não é muito alta, né? Porque você pode até falar quais são as taxas de gravidez. Qual que seriam os requisitos mínimos para você fazer uma inseminação intrauterina? Exatamente. A taxa de gravidez que a gente fala em geral é em torno de 15% por tentativa, né, doutor Jorge? E os requisitos mínimos que a gente precisa ter para fazer uma inseminação, para poder propor essa inseminação e ter pelo menos essa chance aí de 15%, seria ter um sêmen adequado aí, não sei se é plausível ficar falando parâmetros aí, mas tem que ter um sêmen com número mínimo aí de espermatozoides, né, uma concentração mínima de espermatozoides e condição de motilidade, ter espermatozoides que tenham capacidade de chegar no óvulo. E a idade também, né, não pode ser uma mulher com uma idade muito avançada, e ter pelo menos uma trompa, né, uma tuba ali, pérvia funcionando, né? Então, esses são os requisitos mínimos para que você possa proporcionar, possa sugerir fazer uma inseminação. Às vezes o público acha que qualquer um pode fazer, qualquer casal está apto a fazer, né? Então, a gente precisa avaliar isso, ver se não tem nenhum fator que pode estar causando obstrução de trompas ou
o sêmen está alterado, ou de repente uma mulher com uma idade muito mais avançada vai ter uma chance muito pequena, né, doutor? Então aí são procedimentos que talvez, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar, fazer eles perderem mais tempo, dinheiro e tudo mais. Na verdade, a inseminação é uma das técnicas de reprodução assistida que a gente usa já depois de investigar a paciente, de descobrir a causa da infertilidade e de ter feito vários tratamentos anteriores, né, que inclusive pode levar à gravidez. A gente só chega para fazer fertilização in vitro, vamos dizer assim, em último caso. Por quê? Porque é um procedimento mais caro, mais especializado. Então, tem muita coisa que se consegue resolver com a paciente, com o tratamento clínico, que muito ginecologista, ele pode, de maneira hábil, com conhecimento, ele engravidar a paciente com medicamento somente, né? Não precisa chegar a fazer fertilização. Inseminação já é uma coisa mais especializada também, né? Importante também saber que para fazer inseminação tem que fazer controle ultrassonográfico, existe umas coisas que tem que ser feito para ter um requisito mínimo também para se fazer a inseminação. Agora, tem algo no meio que pode ser feito antes da inseminação que você acha que poderia ser viável em termos de tratamento de infertilidade? Quais são essas possibilidades ou qual é a possibilidade? Olha, antes da inseminação e até da fertilização in vitro, nós temos aí o coito programado, né, doutor Jorge? O coito programado é vamos dizer assim, é a porta de entrada, né, dos tratamentos aí, e pode funcionar, né? Ele também tem uma taxa de gravidez muito parecida aí com a inseminação, e a gente basicamente induz a ovulação, faz o controle com ultrassonografia e orienta o casal qual é o momento ideal, aí, o momento fértil para eles terem relação. Porque em alguns casos, por exemplo, com síndrome de ovários policísticos ou alguns distúrbios de ovulação, esse casal às vezes não consegue saber qual é o momento ideal, qual é o momento fértil. Ou a própria mulher também não ovula adequadamente, isso diminui muito a chance de gravidez. E às vezes a gente corrigindo dessa maneira, nós conseguimos chegar à gravidez de uma maneira muito menos invasiva, né, doutor Jorge? Muito menos onerosa, né, para o casal. Uma coisa muito importante que eu costumo avisar para as pacientes ou também para quem faz nosso curso é que quando você vai fazer uma inseminação ou coito programado, que seja uma coisa mais simples, mesmo assim, é super importante fazer o controle ultrassonográfico, pelo menos. Por quê? Porque se a paciente toma um clomidezinho, como algumas pacientes falam, algumas pacientes até falam de maneira meio pejorativa, ou alguns, dei só um clomidezinho para o paciente, né? Só que esse clomidezinho, ele é um medicamento que é bastante utilizado, ele pode fazer com que a paciente tenha 5 ou mais óvulos. Tem até casos relatados de hiperestimulação ovariana por causa do clomide. Então, a paciente toma o clomide e produz dezenas de óvulos. E se ela tiver relação sexual, que é o coito programado, ou inseminação, ela pode ter uma complicação bem grave, que é a gravidez múltipla. Então, se você for fazer inseminação intrauterina ou coito programado, for tomar remédio, você tem que fazer controle ultrassonográfico. Você não pode fazer inseminação ou coito sem fazer esse controle. E se tiver mais do que 3 óvulos, né, 3 folículos, desculpe, se tiver mais de 3 folículos, você tem que pensar em mudar a estratégia. Aí o Gustavo pode explicar. Exatamente. Quando tem muitos folículos, vamos dizer que tem mais de 3 ou 4 folículos, ou a gente cancela aquele ciclo, né, doutor Jorge? Vamos dizer que, não sei, ela teve uma resposta muito aumentada, 5 ou 6 folículos. A gente pode propor, de repente, captar esses óvulos e tentar uma fertilização in vitro. Claro, tudo isso demanda muito recurso financeiro em alguns casos, então, em alguns casos, como quando isso não é possível, a gente vai ter que suspender aquele ciclo, né? Então o casal não vai poder ter relação naquele momento. Por isso que é importante esse controle e a paciente é bom estar avisada. A vantagem, quando transforma em fertilização, é que a taxa de gravidez é bastante alta. Quando a paciente tem indicação de fazer coito programado ou inseminação, depois, por azar ou sorte, caminha para fazer uma fertilização in vitro, tiver condições de fazer, realmente a taxa de gravidez acaba sendo bastante alta. Então, por isso que é uma possibilidade muito interessante você ter isso avisado. Por isso que tem o consentimento que avise essa situação.
Por quê? Porque a paciente, se ela não tiver avisado acontecer, ela pode ficar bem chateada, porque, poxa, não me falaram que tinha hiperestímulo, não me falaram que poderia transformar em FIV. Então, o consentimento, o documento assinado, é extremamente importante para a paciente estar sabendo quais são as etapas que a paciente vai passar daí para frente, né? E falar nisso, quantas tentativas você acha que as pacientes têm que fazer? Como que você avisa as suas pacientes em relação a isso? Olha, falando com relação a coito programado, eu falo das estatísticas, né? A gente sabe que depois da terceira tentativa, a chance vai progressivamente diminuindo, né? Mas a gente pode tentar de 3 a 4, aí depende do casal, até um pouco mais, mas até 3 tentativas é um número bem plausível. E o mesmo para inseminação também, né? Porque a gente alcança uma chance máxima, a gente esgota ali quase que a estatística do procedimento nessas 3 ou 4 tentativas, né, doutor? E na verdade, é difícil você convencer a paciente a fazer mais do que três, viu? Hoje em É, dia, verdade. é bem difícil. Antigamente até tinha, porque qual a diferença de hoje e antigamente? É que antigamente tinha menos centro de reprodução humana. Então, as pacientes tinham que ficar tentando até engravidar, né? Então fazia, às vezes tem a paciente que chegava antigamente no consultório, na clínica atualmente, né? Antigamente, chegava tendo que fazer 12 tentativas de inseminação. Hoje é impossível, ninguém faz esse tanto, né? O médico conseguir falar para o paciente, ou a paciente que suportar fazer 3 vezes, ela está fazendo bastante. É por muito menos ela vai fazer a fertilização in vitro, né? Raramente a paciente chega a esse tanto. Mas, se tem a indicação de inseminação intrauterina, acho que a paciente tem que persistir, né? O que você acha, Gustavo? Eu acho que quando se tem indicação, deve persistir, porque muitas vezes consegue chegar na gravidez sem ter que fazer a fertilização in vitro. Óbvio, a gente não está falando aqui que a fertilização in vitro é um procedimento a ser evitado, bem pelo contrário, ele está lá para a gente poder indicar e fazer e resolver o problema das pessoas. Mas a inseminação, ela pode, e assim como o coito programado também, pode resolver o quadro das pacientes, né? O que eu vejo muito, às vezes, com as minhas pacientes, é que, às vezes, elas não têm medo de tentar a fertilização in vitro, porque tem medo da frustração de tentar e não conseguir, né? Porque a gente sabe que na medicina nem tudo é 100%, nem tudo é 0%, né? Então, a gente fala das estatísticas, né? E existe esse medo, né? Essa frustração de fazer, e a gente sabe que nem todo mundo que tenta consegue engravidar de primeira, às vezes tem que fazer mais de uma vez. Então, normalmente é isso que move a paciente a tentar primeiro a baixa complexidade. E vale a pena tentar a baixa complexidade. Eu acho que tem muita paciente que se beneficia e acaba engravidando dessa maneira, que vamos dizer assim, é um pouco mais natural, né, do que fazer fertilização in vitro. E como que é esse procedimento? Dá para explicar para o pessoal entender o que é inseminação? A inseminação, nós fazemos primeiro, temos que estimular a ovulação, né? Porque fazer inseminação ao meu ver, assim, de ciclo natural, o casal já está com ciclo natural em casa, né, doutor Jorge? Então a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Então a gente vai estimular essa ovulação com medicação via oral, né? Pode ser o clomifeno, pode ser o letrozol, e geralmente a medicação via oral. Vamos fazer controle ultrassonográfico justamente para evitar esse quadro aí de hiperestímulo ou de risco de gemelaridade, né? E aí vamos fazer um estímulo para essa paciente ovular. Quando ela estiver próxima da ovulação, o marido vai até o laboratório no mesmo dia, faz a coleta do sêmen. Esse sêmen é preparado, é processado para que os melhores espermatozoides sejam selecionados mais rápidos e mais aptos a chegar no óvulo. E esse sêmen é carregado numa seringa, né, um catéter. Esse catéter é introduzido dentro do útero, ele atravessa o colo do útero, vai lá dentro da cavidade uterina e é injetado dentro do útero. Cientificamente, não necessariamente não precisaria fazer, né, repouso, ficar em casa, deitada, mas a gente acaba recomendando fazer uns 10, 15 minutinhos, né, doutor Jorge, de repouso aí, até para a paciente se sentir bem pós o procedimento. Mas após isso é vida normal, né? Vida normal e tentar aí
fazer um beta-HCG dali uns 15 dias para ver se esse procedimento deu certo, né, doutor? É, na verdade, esse negócio de repouso é muito a paciente, ela psicologicamente ela se sente melhor fazendo isso. Mas de fato Sim, não tem necessidade alguma, né? Porque quando a paciente engravida de maneira natural, que a inseminação é praticamente natural, porque você coloca o espermatozoide lá dentro, depois o resto vai ser a natureza que vai fazer. Então, não teria obrigatoriamente de fazer esse repouso, né? Porque logo que você injeta o espermatozoide dentro do útero, já quase que imediatamente o espermatozoide já está lá em cima, tá chegando no local certo. Então, na verdade, não tem. Mesmo quando faz transferência de embriões, né? As pacientes, depois da transferência, não querem nem se mexer, né? E fica em casa 2 semanas. Na verdade, nem precisa. Fez a transferência, já pode sair da mesa e ficar. Então, o repouso a gente não tem necessidade. É mais uma coisa psicológica para a paciente do que propriamente tem essa validade, né? Aí é uma pergunta que as pacientes fazem, é se precisa internar, se precisa de anestesia, porque a gente tem que ver que o público aqui é o público leigo, eles ficam, será que... Então, porque deve estar confundindo com a fertilização. Então, dá para você falar para a gente sobre isso aí? claro. Esse procedimento ele é um procedimento que pode ser feito, inclusive, no consultório do médico. Então, é um procedimento simples, relativamente simples. O que precisa ser feito apenas é o processamento seminal. Então, o processamento do sêmen, ele precisa ser feito no laboratório, ou se o médico tiver no seu consultório o material necessário para processar o sêmen, ele pode processar dentro do consultório. Tendo esse sêmen processado, você pode utilizar ele numa consulta, fazer essa inseminação durante uma consulta médica mesmo. Então, não precisa de anestesia, não precisa de internamento. E a liberação da paciente é imediata. Como o doutor Jorge falou, o repouso é algo que a gente deixa mais a cargo do psicológico mesmo, que a pessoa se sente melhor fazendo repouso, mas não tem uma necessidade de se fazer. Se quiser fazer a inseminação e sair, tiver que trabalhar ou ir para casa fazer os afazeres, está liberado para isso. É. O, Aqui em São Paulo, assim, você vê como que é. Antigamente a gente fazia inseminação, a fertilização não tinha quase nada de requisito, né? Imagina fazer fertilização in vitro, uma das primeiras que eu fiz no começo da década de 90, né? Eu que fazia o laboratório. E não tinha essa necessidade toda da Anvisa. Hoje, aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, mas as cidades onde tem laboratório de fertilização in vitro, tem uma exigência muito grande e talvez hoje o Brasil talvez seja o país onde a vigilância ela é mais rígida em relação aos cuidados com o laboratório para que não ocorra algumas coisas, vamos dizer, ilícitas, né? Ou alguma coisa que não é correto. Então, a vigilância fica muito em cima. Agora, a vigilância muda de local para local. Realmente, não sei como que funciona no Paraná e outros estados em questão de fazer o laboratório de inseminação. O laboratório de inseminação é super simples, conforme o Gustavo falou. Agora, quando é de fertilização in vitro, realmente há uma exigência muito grande e eu acredito que maior do que muitos países do primeiro mundo, que realmente a gente tem que estar com as coisas em dia, porque senão a vigilância vai, atua e multa. Então, por isso que acaba sendo um procedimento que acaba ficando bem caro por conta disso. Tem que ter todo ano, tem que ter, por exemplo, os equipamentos têm que ser vistoriados, tem que ter o aparelho de ultrassom, tem que ter essa vistoria, o ar-condicionado, tem que ter isso fora. Depois lá dentro do laboratório, muito mais coisa. Então, as exigências são muito grandes, por isso que talvez a questão de fazer a inseminação uterina seja uma opção, porque acaba sendo até mais em conta, porque no máximo o que se faz, assim, de muito complicado é fazer uma indução da ovulação. Então é sobre isso que eu queria que você falasse, sobre como que você maneja. Você pode dar oxidato como fez, pode dar eletrosose, pode fazer o que mais você pode fazer para ter o melhor Então, resultado. a medicação que a gente usa para induzir a ovulação para a inseminação pode ser o citrato clorofeno, pode ser o letrozol, mas atualmente a gente tem usado já mais o letrozol, que é uma medicação via oral,
é uma medicação muito simples de ser utilizada. Toma 2 comprimidos ao dia durante 5 dias lá no início do ciclo, a partir do segundo, terceiro dia do ciclo menstrual. Toma por 5 dias e em torno lá do nono, 10º dia do ciclo já vamos fazer ultrassonografias de controle, né? Para ver o tamanho do folículo, o número de folículos, que é muito importante. Não podemos ter um número maior do que 3 folículos aí prontos para romper, porque aí a gente corre muito risco de gemelaridade, que paradoxalmente me parece que a baixa complexidade nos traz um risco maior de gemelaridade do que a fertilização in vitro, né? Porque na fertilização in vitro, a não ser que o embrião se divida em dois, que às vezes acontece, né? Mas ele normalmente vai ter aquele número de embriões que você colocou dentro do útero. E na inseminação pode acontecer de mais de um óvulo ser fertilizado, né? Bom, uma coisa importante é o seguinte, o Gustavo chegou e falou como tem que tomar o medicamento, mas vocês não podem tomar o medicamento só porque Ah, ouviu. exatamente. Vocês não podem chegar, o doutor falou isso lá, eu vou tomar aqui, né? Só que tem um detalhe, não vou fazer ultrassom, nem vou procurar o médico. Não pode fazer isso, É, viu? Tem que ter sobre acompanhamento médico, né? Por isso que a gente frisou bastante essa questão de fazer ultrassonografia e tal, mas não pode, viu? Você não pode chegar e tomar. Às vezes tem paciente que faz, eu sei que faz, mas não pode. sim, É muito perigoso verdade. É. fazer. Eu acabei falando, a gente está tão acostumado a falar, mas realmente não pode fazer. Aliás, nenhuma medicação, né, a não ser aquelas muito simples para dor e tudo, a gente não recomenda que tome sem orientação médica. Principalmente essas, que eu acho que foi até no ano que eu fiz a pós-graduação aí com o senhor, teve um caso de uma paciente que o médico mandou tomar e mandou ir namorar. E ela voltou com quádruplos ou quíntuplos, né, com o clomifeno. Então, vai falar o quê, né? Apareceu na televisão e tudo mais, mas isso hoje em dia beira a insanidade, né? Hoje em dia já não fica mais tão bem assim, né, para o médico. Né? Aí agora está começando as perguntas, né? Na verdade, estamos quase terminando. E aí tá falando de gêmeos. Tem muita paciente que quer ter gêmeos, acho bonitinho, né? Fala, eu queria ter dois, né? Vou fazer gêmeos, né? Uma que a gente não é Deus para chegar, vai estimular, vai dar injeção, por exemplo, para ter estimular a ovulação e vai ter gêmeos. Não é assim, né? A gente não consegue ter essa precisão. Além do que, gemelidade é bonitinho, mas pode ter complicação, né? Por isso que a gente falou tanto dessa questão de ter que controlar. Agora, por que, Gustavo, que tem mais gêmeos quando é inseminação do que hoje, diferente de antigamente, né? A gente tem uma limitação, né, da transferência de embriões. Antigamente não era bem assim. Antigamente você viu um monte de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Hoje não é assim, né? O que acontece hoje? Por que a gente tem menos gêmeos, trigêmeos? Por que inseminação pode dar mais? Explica pra gente aí. Na inseminação, como a gente está falando, a gente tem que ter o controle do número de folículos que nós temos, né? Mas nós não temos controle do número de óvulos que vão ser fertilizados. Tudo bem, você tem 3 folículos, mas e se esses 3 folículos liberarem 3 óvulos e de repente fertilizar os 3 óvulos, existe um potencial de você ter gêmeos ou trigêmeos. E isso não é controlável na inseminação. Na fertilização in vitro, a gente tem limite, né, para colocar embrião por idade, né? Então, você não pode até 35 anos são 2 embriões, depois de 35 anos, 3, né? E depois dos 40, acho que dá para pôr 3 ou discutir com a paciente, né? É mais ou menos assim, ó. Mas, Até 35 anos a gente pode transferir 2. 36, 37, 38 pode transferir 3. 40 ou mais pode transferir 4. Então por isso que hoje sim, realmente é raro você ver gravidez múltipla. Pode ocorrer, mas antigamente era um absurdo. Antigamente tinha médico que colocava meia dúzia de embriões dentro do útero, né? Então por isso que era assim, era uma gravidez a qualquer custo. E realmente acabava sendo um custo elevado, né? E às vezes tinha que paciente que tinha situações terríveis, que tinha que fazer redução embrionária, né? A paciente tinha sim. 5, aí vai lá ter que diminuir um, é complicado, né? Você só saber que tem 5 e depois vai lá e coloca a agulha e acaba dando, bem para ter que sacrificar um para salvar, é bem complicado. Por isso que hoje, com essas normas, realmente diminuiu muito, né? Aí o que as pessoas estão perguntando aqui, que todo mundo
quer saber, né? O custo. Só que, na verdade, a gente não pode falar de custo, não falar de preço, né? Dá para a gente falar que hoje em dia, com a popularização da fertilização, da inseminação, dos processos de produção assistida, realmente abaixou bastante, né? Além do que tem muitas clínicas, tem muitos colegas que fazem, e aí tem a concorrência que é saudável. Na verdade, você tem vários, e você pode passar em consulta e perguntar como faz para tratamento com vocês, né? Hoje em dia, você pode ir para fazer o tratamento, uma consulta online, por causa dessa pandemia, né? E hoje é muito fácil você encontrar qualquer um, não precisa nem falar nome de mais ninguém aqui, né? Você consegue encontrar facilmente. Então, acho que essa questão de custo, você pode pesquisar que tem muito serviço, né? Que tem custo mais acessível e também tem com preço elevado. E eu falo, posso fazer transferência? Outra pergunta é, posso fazer tratamento à distância? Você não pode fazer inseminação à distância, não, mas você pode fazer o controle em algum lugar, depois fazer fertilização em outro local. Você pode fazer fertilização in vitro morando em vários, qualquer lugar longe de São Paulo, e depois vir fazer o procedimento em São Paulo ou em Curitiba. Quer dizer, hoje tem muito centro de reprodução humana que trabalha dessa forma. Inclusive, nosso centro de reprodução humana acaba que a gente vai formando as pessoas vão pelo Brasil afora, e alguns fazem com a gente, outros fazem com os laboratórios locais. A gente acaba deixando mais livre, porque o mais importante é estar bom o paciente. Está bom o paciente, está ótimo, está bom o colega, está bem. Porque o Brasil, felizmente, é bem grande e democrático, né? Então, Exato. a gente já tem essa possibilidade. Nós estamos aqui avançando na hora aqui, aí eu queria que você Tá. falasse mais alguma coisa que você gostaria de falar. As Primeiramente, considerações. falar que a inseminação, como a gente falou aqui, tem a sua indicação, não é um procedimento a ser abandonado por ser, apesar de ter, por tentativa, uma chance mais baixa, de 15%, mas se você for considerar 3 tentativas, que é o que a gente tem que considerar, você tem uma chance ali de 30%, 35%, que não é de todo ruim, e se chegar na gravidez é o 100% que nós estamos procurando. Então, é algo a ser discutido. Claro que todo tratamento tem que ser discutido com a paciente, com o casal, né? Ver qual que é a ideia deles, qual que é... Porque se o casal chega já querendo fazer fertilização in vitro, eles têm condições para isso, talvez isso seja justo para eles, né, doutor Jorge? Realmente, essa mensagem que você está falando é bem importante, né? Se a paciente não engravidava, ela é 0%, né? Tem 15% de chance, ela engravidou, aumentou, foi para 100%, quer dizer, ela engravidou. Então, se fizer por esse pensamento, quem não engravidar, aumentou em 15%, né? Se a pessoa tivesse uma aplicação Sim. financeira, se você tivesse esse lucro tão grande e rápido, então, realmente tem a aplicação. O que você tem que fazer, realmente, procurar seu ginecologista que faça uma boa propedêutica, quer dizer, fazer uma boa investigação da causa de infertilidade e indique corretamente a inseminação, que vai ter sucesso, né? Agora, infelizmente, a gente tem que terminar porque a gente já está meio avançado Claro. da hora aí, mas queria agradecer ao Gustavo, parabéns pelo seu serviço aí que você tem feito, e fico feliz e orgulhoso de ter feito nosso curso e que você continue se dando muito bem profissionalmente aí em Curitiba. Doutor Jorge, eu que agradeço a oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade ímpar estar falando com o senhor aí, que até quando a gente está de frente a frente é difícil, que é tanta gente que quer falar com o senhor aí que fica difícil. Mas muito obrigado pela sua oportunidade dessa conversa, de poder estar esclarecendo dúvidas aí dos pacientes, dos colegas também. E estamos à disposição para futuras conversas aí. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. abraço, tchau. Tchau.